Eu sou Rita Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 88 da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Rastreando o Êxodo por toda a Bíblia, parte 3. Continuaremos rastreando o Êxodo pela Bíblia. Depois de abrir os olhos, você começa a descobrir e entender o nível Sod, o conteúdo escondido sobre as duas casas. Depois de analisarmos a parábola do filho pródigo nos episódios 85 e 87, hoje vamos olhar agora a multiplicação dos pães e peixes. Prepare-se para as profecias surpreendentes desta multiplicação milagrosa de alimentar milhares com 5 pães e 2 peixes. O relato da multiplicação dos pães e peixes começa com uma declaração de tempo. Ao cair da tarde, Lucas 9:12. À medida que o dia chega ao fim, a escuridão aumenta, e isso também é uma alusão profética ao fim dos tempos. No entanto, ele lhes ordenou: dai-lhes vós algo com que possam se alimentar. Mas eles replicaram: não temos nada além de 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo esse povo, pois estavam ali reunidos cerca de 5.000 homens. Ele então orientou aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50 pessoas. E assim procederam os discípulos e todos se assentaram. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem para toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficarem plenamente satisfeitas. E os discípulos recolheram 12 cestos repletos de pedaços que haviam sobrado. Lucas 9, 13 e 17. Agora, o que há de tão significativo nos 5 pães, 2 peixes, as pessoas sentadas em grupos de 50, a comida que foi compartilhada e os 12 cestos de pedaços que sobraram? O simbolismo desta lista e os números a ela associados não são uma coincidência, mas sim nos transporta para uma mensagem muito especial. Os 5 pães são uma referência aos 5 livros de Moisés, a Torá, ou a Constituição do Reino, pois o número 5 é uma alusão à Torá no pensamento hebraico. A palavra hebraica que significa Torá não é lei, mas sim instrução. A instrução de um pai amoroso para com seus filhos. E os pães simbolizam a palavra de Elohim e, claro, o Messias, que é o pão da vida. Yeshua afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mateus 4:4. Os 2 peixes referem-se às 2 casas de Israel, a casa de Judá e a casa de Israel, que até hoje estão divididas. Os grupos de 50 pessoas referem-se ao ano bíblico do jubileu. No 50º ano, todos os cativos de Israel serão libertados. O alimento para as multidões é uma imagem para os descendentes de Abraão, que serão tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia da praia. Esteja convicto de que eu te acumularei de bênçãos. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Gênesis 22:17. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Gênesis 28:14. Yeshua teve pena das multidões porque eram como ovelhas sem pastor. Em Ezequiel 34, Yahvé repreende os pastores espirituais de Israel, ou seja, os líderes religiosos, por não alimentarem suas ovelhas espirituais, por não reunirem suas ovelhas dispersas e perdidas e também por não curarem os feridos e enfermos. Esta era a situação espiritual do Israel perdido.
buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei a que estiver ferida e cuidarei da recuperação da fraca. Ezequiel 34:16. E esta era a situação do Israel disperso. Por estes motivos, elas estão dispersas, porquanto não há um só pastor de verdade, e ao se espalharem sem rumo, tornaram-se presas fáceis e alimento para todos os animais selvagens. Assim, as minhas próprias ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram debandadas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Ezequiel 34, 5, 6. Mas Yahvé, o bom pastor, prometeu apacentar suas ovelhas nas montanhas de Israel. Ezequiel 34, 13 e 14. Assim como Yeshua alimentou as multidões no deserto, nas montanhas de Israel, pelo mar da Galileia, na terra histórica da casa de Israel, Reino do Norte. Ele não apenas alimentou as multidões, mas também curou os enfermos. Ele prometeu o mesmo para o retorno das ovelhas de Israel em Ezequiel. Yeshua não permitiu que as multidões da multiplicação dos pães e peixes voltassem às aldeias para se alimentarem, embora a noite estivesse chegado, ou profeticamente falando, uma indicação do fim dos tempos, um tempo de escuridão espiritual. Não retornar às aldeias é um símbolo das igrejas ou instituições religiosas do sistema mundial babilônico, do qual Yahvé está ordenando que seu povo saia. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão. Apocalipse 18:4. Afinal, Yeshua é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. João 6:48. E como um pastor fiel, ele proverá alimento para suas ovelhas. Ele promete alimentar seu povo no deserto durante o tempo sombrio da grande tribulação, pouco antes de sua segunda vinda. Então foram entregues à mulher as duas asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de um tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. Apocalipse 12:14. Yeshua alimentará Israel com sua Torá, representada pelos 5 pães. É somente quando alguém se afasta das aldeias, uma metáfora para as igrejas ou sistemas religiosos deste mundo que as escrituras chamam de Babilônia ou mistura, confusão, que se torna verdadeiramente satisfeito e preenchido com o sustento espiritual tanto da palavra escrita da Torá, quanto de Yeshua, a palavra viva da Torá de Elohim. De fato, havia tamanha abundância de alimento no deserto nas mãos de Yeshua que sobraram 12 cestos de pães. Estes 12 cestos cheios de pedaços que restaram representam a reunião e restauração das 12 tribos das 2 casas de Israel e Judá em um reino unificado que Yeshua, o bom pastor, alimentará assim que reunir todas as suas ovelhas espalhadas. 12 também representa o governo perfeito. Por exemplo, no reino de Yahvé, os 12 apóstolos se sentarão em 12 tronos e governarão as 12 tribos de Israel. Yeshua lhes respondeu: Com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19:28. E por último, apenas o remanescente será conduzido à Nova Jerusalém, que tem 12 portas com o nome das 12 tribos de Israel. Não haverá uma porta chamada pagã. Tinha um sólido e altaneiro muro com 12 portais e 12 anjos juntos aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Apocalipse 21:12.
Este será o sistema perfeito de governo do reino eterno de Yahvé. E qual é a mensagem nesta história? Você deixou ou está em processo de deixar os sistemas religiosos babilônicos que contêm uma mistura de verdade bíblica e ensinamentos pagãos e humanísticos? Yeshua chama seu povo para fora da Babilônia e promete alimentá-los e sustentá-los no deserto. Assim como Yahvé tirou os filhos de Israel do Egito, os sustentou no deserto e os preparou para entrar na terra prometida. Em hebraico, a palavra deserto é Midbar, que curiosamente é o nome hebraico para o quarto livro chamado Bimidbar, que significa no deserto. Esta palavra contém a palavra hebraica debar ou devar, que significa literalmente palavra, como em a palavra de Elohim. O nome do quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, também está relacionado a essa palavra. E a palavra hebraica devarim, que significa palavras de Elohim, é a forma plural de devar. O Santo dos Santos no tabernáculo de Moisés também se chamava Deveer, que em hebraico significa oráculo. E é chamado assim pois Moisés foi até Yahvé para falar com ele. Qual é o objetivo deste breve estudo de palavras? É somente isso. A palavra hebraica para deserto está relacionada com a palavra hebraica para a palavra de Elohim. O que podemos aprender então com isso sobre Yeshua alimentando as multidões no deserto longe das cidades? O povo de Yahvé deve deixar os sistemas não religiosos ou quase religiosos babilônicos do homem e ir para o deserto espiritual para ouvir a pura e não adulterada palavra de Elohim. Isso não é fácil para muitas pessoas, mas no fim dos tempos, Yahvé está chamando o seu povo para que ele possa prepará-los e educá-los para seu futuro destino como líderes em seu reino milenar na Terra Prometida. Sejam todos ricamente abençoados.